Aleluias, amém, queridos. Glórias ao nosso Deus. Realmente, o que nós mais precisamos neste momento é que nós venhamos a diminuir, mas que o Senhor venha a crescer nas nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no penúltimo livro da Bíblia, na carta de Judas. Carta de Judas à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar uma sugestão a você, se você puder pegar uma caneta para que você possa estar anotando os versículos a qual nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Carta de Judas à igreja, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos nessa noite. Nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, por mais esta porção que foi lida nessa noite. E estamos aqui, meu Pai amado, para recebermos mais de Ti. Que realmente nós venhamos a diminuir a cada dia, mas que Tu venhas crescer, meu Pai, no nosso ser, venha crescer e aparecer em nossas vidas a cada dia. Por isso, Senhor, ministra as nossas vidas, ministra o nosso coração através da Tua palavra. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir nesse dia de hoje. Fala, Senhor, e ministra o nosso coração. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Quem foi esse Judas que escreveu esta carta? Judas, na época de Jesus, era um nome muito popular. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus subiu ao monte, de manhã ele desceu e foi escolher os seus discípulos. Entre os 12 discípulos de Jesus, haviam 2 com o mesmo nome: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Mas não foi nenhum desses Judas que escreveu essa carta. A palavra de Deus, ela começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Judas que escreveu esta carta é Judas, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não se identificou como irmão de Jesus Cristo, segundo alguns estudiosos, por ele não se achar digno de ser conhecido, de ser chamado irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta carta ela foi escrita por volta do ano 65 da igreja primitiva. E quando nós olhamos para esta carta, o que nós podemos aprender, o que Judas estava escrevendo para a igreja daquela época e para a igreja de hoje, queridos? Ele diz o contexto daquela época em que Judas escreveu essa carta. Havia uma época de apostasia, onde certos homens imorais que circulavam entre a igreja e pervertiam a graça de Deus. Quando nós olhamos lá no versículo 4, diz assim que: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, ou seja, no meio da igreja. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O que estava acontecendo naquela época? Homens dissimulados, homens adentraram no meio da igreja, falsos mestres, estavam tentando convencer os crentes daquela época que ser salvos pela graça lhe dava o direito deles pecarem novamente. Eles diziam que a graça de Deus, uma vez salvos, sempre eles já seriam salvos. Então, queridos, havia uma certa heresia no meio daquela igreja. E o que nós podemos trazer para as nossas vidas nos dias de hoje?
E Judas, irmão de Jesus, ele escreve esta carta. Lá no versículo 3 ele diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhasse pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Judas escreveu esta carta para exortar a igreja primitiva a batalhar pela fé pura, genuína e verdadeira. E ele diz que nós batalhássemos pela fé, e ela foi direcionada aos santos da igreja. Quem são esses santos? Quem são essas pessoas? Santos somos nós, pessoas chamadas para o reino de Deus. Nós sabemos que essa palavra santa na igreja, quando nós somos separados, essa palavra santa não quer dizer aquela pessoa pura, sem pecado nenhum, que vai viver imaculada para sempre, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa e Deus sabe disso. Todas as vezes que nós encontrarmos essa palavra santo na palavra, nas escrituras, isso quer dizer que nós somos separados para Deus. Nós somos separados, um povo separados para Deus. Quando Deus ele quer referir-se à santidade realmente de Deus, a palavra santa, ela vem com um S maiúsculo. Após a morte e ressurreição de Jesus, um tempo de perigo, de incerteza, havia se instalado por aquela região, e principalmente na igreja em Jerusalém. Muitos discípulos de Jesus daquela época haviam se espalhado por toda parte. Foram tempos difíceis, onde muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, estavam entrando dentro das igrejas e das sinagogas, com ensinamentos falsos e heresias sobre o que Jesus já havia ensinado para a igreja. E o que são heresias? O que nós podemos considerar como heresias? Heresias é tudo aquilo que deturpava a palavra de Deus. Heresia é tudo aquilo que muda os ensinamentos básicos da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E esses ensinamentos básicos são mudados para benefício próprio. Heresia é toda mentira contada para destruir uma verdade bíblica. Tudo aquilo, queridos, que nós queremos deturpar, mudar a palavra do Senhor para aplicarmos em nossa vida, em benefícios próprios, isso é uma heresia. Quando nós olhamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus estava ensinando sobre os finais dos tempos e o que deveria acontecer, Jesus disse no versículo 10, capítulo 24, versículo 10, naquele tempo. Que tempo será que Jesus está se referindo? Jesus está falando dos últimos tempos, nos finais dos tempos. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Numerosos, não poucos, nos alertou o Senhor. E lá no versículo 24, do capítulo 24, diz assim: se possível, enganarão até os eleitos. Vejam só, queridos, nós precisamos estar alerta para o que está acontecendo no nosso meio, para o que vai acontecer na época dos finais dos tempos. Quem são os eleitos a qual Jesus se referiu? Os eleitos sou eu e vocês. Somos nós, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Judas escreveu esta carta, não foi para as pessoas ímpias, não foi para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas Judas escreveu para os cristãos daquela época, e até mesmo os dias de hoje. Esses ensinamentos, essa exortação, foi escrita como um alerta para nós que vivemos hoje. Por isso, queridos,
nós precisamos realmente estar atentos o que Deus quer falar conosco, aquilo que Jesus está ministrando realmente ao nosso coração. Vivemos realmente tempos difíceis, rumores de guerra, sinais nós podemos ver que predizem os finais dos tempos. Nós precisamos a cada dia realmente batalhar pela fé verdadeira, pura, sem mancha, sem defeito. Vivemos tempos difíceis em vários aspectos sociais, morais, dentro e fora das igrejas. Vivemos tempos difíceis hoje, queridos. Quem de nós poderíamos imaginar um dia estarmos aqui na igreja, ministrando a palavra do Senhor, mas com a igreja vazia? São tempos difíceis. Vivemos tempos que estamos proibidos de nos reunirmos como igreja, como corpo de Cristo. E isso tem mexido de alguma forma com as nossas emoções, com aquilo ao qual nós já estávamos acostumados. Chegar na igreja, não ter a comunhão com os irmãos, não ter o abraço que tão nos é necessário a cada dia, nos fortalece. Mas, queridos, se nós estarmos atentos à palavra do Senhor, o que Deus quer nos ensinar com tudo isso, nós podemos enxergar propósitos de Deus em todas as coisas. Quando nós olhamos o livro de Eclesiastes, capítulo 3, lá diz assim que em tudo, não em poucas coisas, não em algumas coisas, mas em tudo há um tempo e um propósito de Deus para as coisas que acontecem debaixo dos céus. Então existe um propósito, queridos, para tudo isso que está acontecendo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Jesus mesmo disse que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita que isso aconteça. Eu entendo que Deus ele está provando a sua igreja. Deus está trazendo provação sobre nós. Deus está querendo provar a fidelidade do seu povo. Quantos conseguirão permanecer fiel a Deus? Você já parou para pensar nisso? Estamos praticamente há 30 dias sem o culto presencial na igreja. Muitos estão sentindo falta, mas com certeza nem tanto. Muitos não estão sentindo a vontade de vir à igreja. Será que Deus não está querendo provar a nossa vida? Nos provar realmente a nossa fidelidade a Ele? Eu entendo como um tempo de provação para todos nós. Deus ele está querendo forjar algo em nós. Deus ele está querendo forjar um sentimento de perseverança dentro de cada um de nós, queridos. Se nós olharmos a carta de Tiago, capítulo 1, lá no versículo 3, diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. O que gera integridade dentro de nós? O que nos faz amadurecer diante dessas situações difíceis a qual nós estamos enfrentando? A perseverança, a nossa decisão de perseverar, de não desistir. Eu creio que Deus está provando sim a sua igreja, eu não tenho dúvida disso. Se hoje houvesse, queridos, uma perseguição sobre a igreja, como seria? Temos ouvido sobre as perseguições em países muçulmanos, mas se essa perseguição chegasse aqui no Brasil, perdêssemos essa liberdade de estarmos cultuando, falando da palavra de Deus, será que nós seríamos realmente perseverantes na nossa sã doutrina da fé?
de buscar ao Senhor? Será que nós conseguiríamos nos manter firmes, fiel à nossa fé, fiel a Jesus, fiel aos ensinamentos bíblicos, fiéis nos dízimos e nas ofertas, longe dos templos? Você já parou para pensar nisso? Queridos, não é porque nós não estamos reunidos aqui na igreja que nós não temos despesas. O templo, ele continua funcionando, continua aberto. Nossas despesas continuam aqui no templo. Mas graças a Deus, que nós tivemos a procura de alguns irmãos e de algumas irmãs que nos ligaram, que continuam sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas na casa do Senhor. Pessoas que nos ligaram, ou pessoas que me procuraram, vieram até mim para entregar os seus dízimos, honrando assim, queridos, a Deus, e aprenderam sobre a fidelidade ao Senhor. Pessoas que não esqueceram do templo, que são mantenedores da casa do Senhor. E por isso, queridos, são pessoas abençoadas. Temos ouvido os milagres que Deus tem feito. E aproveitando, é claro, este momento, queridos, eu quero nessa noite liberar sim uma palavra de bênção sobre essa vida desses irmãos e dessas irmãs que são fiéis à casa do Senhor. Quero abençoar uma palavra de bênção, a palavra de bênção do profeta Elias, que quando ele foi ali, sustentado por aquela viúva, ele liberou sobre uma bênção sobre a vida daquela mulher, por causa da obediência que ela teve, obediência a Deus. Eu quero liberar essa palavra para você, que não vai faltar, querido, azeite na sua botija, que não vai faltar farinha na sua vasilha, e que a bênção do Senhor realmente alcance a sua casa, que você venha prosperar mesmo a cada dia, que você venha ter a provisão, o milagre do Senhor para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Continue fiel ao Senhor, continue realmente sendo fiel, obediente à palavra do Senhor, e com certeza Deus vai te surpreender, porque para Deus, queridos, não há tempos difíceis. Deus, Ele está provando a sua igreja. Deus está levando a sua igreja a batalhar pela fé pura, verdadeira, genuína. Deus, Ele está querendo levar a sua igreja a um nível maior de intimidade. E muitas pessoas não estão percebendo isso. Muitas pessoas não estão se atentando para aquilo que Deus está querendo fazer, queridos. Você tem buscado mais ao Senhor? Você tem conseguido a mergulhar realmente na presença do Senhor? Deus, Ele quer trazer um nível maior, queridos, de busca, de dedicação, de intimidade na presença dEle. Desde o final do ano até os dias de hoje, nós temos falado, ministrado sobre a busca da presença do Senhor, a busca por mais intimidade com o Espírito Santo. E olha que nós nem imaginávamos este tempo de quarentena, este tempo de isolamento. Será que Deus, Ele já não vem falando conosco há algum tempo, que Ele quer um nível de intimidade maior comigo e com você? Mergulhar realmente, queridos, na presença do Senhor. Eu penso e acredito que a figura do pastor, a figura do líder, ela é importante. Mas como será que nós vamos viver nos tempos de perseguição? Aonde está firmada a nossa fé? No nosso Deus ou no templo? Ou eu encontro forças somente para buscar o Senhor no templo? Queridos,
Este aqui é um templo de 4 paredes, mas a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sou eu e é você. Somos nós a verdadeira igreja que Jesus vem buscar. Você tem conseguido se manter fiel ao Senhor? Faça essa pergunta a você mesmo. Você tem conseguido se manter fiel ao Deus verdadeiro que te chamou e aos seus deveres, às suas obrigações como cristão, mesmo longe dos cultos ou das reuniões nas igrejas? Você já parou para pensar nisso? Judas estava com esta preocupação, por isso ele escreveu esta carta para nos alertar, queridos, dos perigos dos falsos profetas, falsos líderes que haviam se levantado naquela época. Vejam só, na igreja primitiva já tinha falsos pastores, deturpando a palavra do Senhor. E nos dias de hoje, será que nós temos vivido algo diferente? Será que nós temos vivido algo diferente daquilo que Judas alertava a igreja? Por isso, amados, nós precisamos estar vigilantes e atentos com o que está acontecendo ao nosso redor. Não é somente a pandemia que tem nos fechado, nos isolado dentro de casa. Como está o nosso coração? Como tem estado a nossa busca pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Há um inimigo ao nosso derredor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9, parte A: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O que o apóstolo Pedro está querendo nos dizer é que nós devemos permanecer vigilantes na fé, firmes na fé em Jesus Cristo, resistindo. Essa palavra resistir quer dizer nos esforçando, batalhando mesmo para nos mantermos firmes a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Judas escreveu esta carta a todos os que creram em Jesus Cristo e a todos aqueles que são chamados, são amados por Deus Pai e os que são guardados por Jesus Cristo. A estes, a nós, é direcionado essa carta. Deus, Ele tem um chamado para nós cumprirmos, queridos. Nós, como igreja de Cristo Jesus, nós temos um chamado, nós temos um ID nas nossas vidas, chamados para anunciar as grandezas de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Será que nós temos cumprido esse chamado? Será que nós temos nos preparado realmente para esse chamado? Volta a sua Bíblia um pouquinho em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não éramos povo, queridos. Não tínhamos uma identidade. Mas Jesus nos deu essa intimidade. E quando nós entendemos que nós somos chamados para anunciar as grandezas de Deus, nós podemos nos considerar como o povo mais feliz da terra. Um povo que cumpre o seu chamado. Por isso, queridos,
Não vamos nos desviar dos caminhos de Deus. Não vamos ceder às tentações do diabo que anda ao nosso derredor. O próprio Deus nos dá ferramentas para nós fugirmos e escaparmos das ciladas do diabo. Tiago diz lá em capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos à palavra de Deus, obedeça a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que Tiago diz para nós, queridos. Deus, Ele nos chamou e nos escolheu para sermos o seu povo. Deus, Ele nos amou com amor eterno, com amor incondicional. Essa carta é para mim e para você. Aos que foram chamados, diz a palavra do Senhor, chamados, amados por Deus Pai. Deus nos amou com um amor ágape. Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós numa cruz, como um objetivo, para que todo aquele que crer em Jesus e aceitá-lo como único Senhor e Salvador da sua vida, não pereça, mas possa herdar a vida eterna. Esse versículo você precisa ter decor na sua mente. João 3,16. Veja só, queridos, somos um povo privilegiado. Além de nós sermos chamados por Deus, nós somos amados por Deus, nós somos guardados por Deus. É Deus que nos guarda. Nós já ouvimos hoje, na abertura deste culto, que é Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos livra do ataque do inimigo, é Deus que nos cura, que cura as nossas enfermidades, é Deus que nos livra, queridos, das armadilhas do diabo. Leia o Salmo 103, lá no versículo 3, medite nesse salmo. Bendize a Deus, ó minha alma, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantos de nós temos nos esquecidos de agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelos seus livramentos? O salmista cantava: se não fosse Deus, ora diga a Israel. Estamos sim, queridos, passando por momentos difíceis, mas a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele está perto de nós. Isso que quando nós aceitamos, quando nós cremos que Deus, Ele está perto de nós, Deus, Ele é um Deus que cuida de nós, Ele vai nos sustentar, vai trazer a provisão para esse momento difícil ao qual nós estamos vivendo. Precisamos crer nisso. Foi assim no passado, e sempre será com aqueles que têm sido fiel ao Senhor. Fidelidade a Deus, queridos. Deus com certeza está provando a fidelidade de muitos nesses tempos de dificuldades. Temos sido fiel ao Senhor? Ou será que nós temos nos deixado levar por qualquer vento de doutrinas erradas, heresias? A nossa fé e confiança tem que estar o tempo todo em Deus. E se nós fizermos isso, queridos, Deus, Ele vai agir em nosso favor. Somente assim Deus vai agir em nosso favor. O homem pode falhar, mas Deus, Ele não falha. Nós podemos ter essa certeza. Deus, Ele está nos guardando, queridos, diz a palavra do Senhor. Deus, Ele está nos guardando e Ele tem um propósito para isso. Não é à toa que Deus guarda os seus. Somos guardados para a glória do próprio Senhor. Se você olhar lá nessa carta de Judas, no
versículo 24, diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Seremos apresentados um dia para a glória de Deus, queridos. E para encerrar, no versículo 2 de Judas, ele fala sobre 3 bênçãos que nós possuímos e que podem ser multiplicados. Versículo 2: misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados na vida daqueles que têm sido fiel ao Senhor. São bênçãos de Deus para as nossas vidas, queridos. A misericórdia de Deus, ela não nos condena, mas nos perdoa quando verdadeiramente nos arrependemos e abandonamos o pecado. Paz. Quem não necessita de paz nos dias de hoje? Paz que exceda todo o entendimento de uma sociedade ímpia. Mas Jesus, ele tem essa paz para as nossas vidas. E o amor. O apóstolo Paulo, ele nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13, lá no versículo 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. E ele termina citando 3 pilares de Deus. Versículo 13, assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus, ele está provando a sua igreja nos dias de hoje, queridos, para encontrar aqueles que são verdadeiramente fiéis a Ele. E fica essa pergunta para cada um de nós meditarmos: temos sido fiel ao Senhor? Temos conseguido nos manter fiel à palavra do Senhor? Precisamos batalhar a cada dia, queridos, para que quando Jesus voltar, Ele venha encontrar uma igreja pura, genuína, verdadeira, sem mácula, uma igreja amorosa, porque Deus, Ele nos amou, queridos. O maior desses 3 pilares é o amor, e é o que vai prevalecer quando Jesus voltar. Que nós possamos verdadeiramente guardar isso no nosso coração. Deus, Ele não está nos punindo com o que está acontecendo, mas Deus, Ele está provando a sua igreja, porque Deus, querido, Ele é amor. Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele está querendo uma igreja verdadeiramente pura e verdadeira, com um propósito de irmos morar uma vida eterna na Nova Jerusalém. Por isso, queridos, nós precisamos guardar isso no nosso coração. Verdadeiramente, queridos. Versículo 3, ele diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhasse pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Deus tem confiado, queridos, na sua igreja, uma fé pura, genuína e verdadeira. Que verdadeiramente nós possamos a cada dia buscar isso, para que nós consigamos nos manter puros, verdadeiros,
para que Jesus venha buscar a sua igreja. O amor, queridos, tem que ser a nossa marca, verdadeiramente, dentro do nosso coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a refletir realmente nessa palavra que você ouviu nessa noite. Deus, Ele quer provar a sua igreja. Deus, Ele está provando a sua igreja para gerar em nós um amor puro, verdadeiro e genuíno. Feche seus olhos nesse instante.